Professor Ronaldo, muito boa tarde. Professora Paula, muito boa tarde, muito boa noite, muito boa manhã, boa madrugada, boa vida, boa tudo. Ok. Gente, é boa tarde porque são exatamente 14 horas, tá? Não necessariamente 14, mas 13h59. Mas vocês devem estar assistindo 1h42 da manhã, então tá tudo certo. Bom, essa é a nossa aula de fechamento do primeiro semestre. Tá tudo ótimo, tá certo? Nosso programa está indo de vento em popa. E a nossa aula de hoje é para a gente fechar o nosso barroco, né? Nós fechamos exatamente nesse slide aqui. Se você assistiu a aula anterior, para assistir essa numa sequência, você vai fechar a anterior e abrir, vai estar no mesmo slide. O professor Ronaldo está lendo uma reflexão acerca da vida e da insustentável leveza do ser, e ele nos diz sobre isso que Caravaggio. Caravaggio, um grande expoente dessa pintura, que sabe trabalhar como ninguém um jogo de sombra e luz, e principalmente de luz, trazendo cores, né, que ao mesmo tempo refletem um espaço sombrio, mas traz algo que, né, grita a imagem, né? Então você sim, percebe, por exemplo, é uma coisa que eu estava vendo um dia desse, essa ideia meio que a gente já viu no Renascimento, uma teatralidade, né? Mas aí você tem, né, mesmo com uma personagem, essa coisa da luz. É como se você estivesse num teatro e alguém estivesse ali fazendo um monólogo, né? Então, você tem a luz focada nos pontos específicos, no livro, no personagem, tá, com um fundo escuro. Esse jogo de sombra e de luz traz uma vivacidade importante, né? Nem falar que, assim, sempre retratando, sempre não, mas retratando essas cenas bíblicas de uma maneira que traz sempre esse lado que é próprio do momento, né? O homem, a sua pequenez, o pecado e a grandiosidade, a glória de Deus, né? Quase que eu misturo glória de Deus com grandeza, ia ficar um gloriandeza. e assim, Ronald, aí, inclusive nessa tela, como a efemeridade da vida está presente, né? Essa coisa da fugacidade, tudo é muito passageiro, né? Então, a gente vê ali, e se o aluno não estiver muito atento, ele deixa essa imagem da caveira passando, né? É, Pode vir. é um dos pontos da pintura desse momento que muita gente faz uma reflexão como se fosse algo medieval, né? Essa ideia da caveira, mas a caveira aí, existe hoje até algumas pessoas que usam muito a caveira por uma questão de rock, etc., mas é algo mais que traz uma ideia mais de algo tenebroso, etc. Aí não era bem essa ideia, era essa coisa da vida fugis, né? A vida que escapa, a vida que é rápida. Finita, né? Oi? A Essa finitude, né? finitude, essa temporalidade É. que vai contrastar com a questão do divino. Então, você vai encontrar, por exemplo, nas casas religiosas, muitas pinturas que trazem sempre a imagem do santo com uma caveira, principalmente a mesa, que a mesa é o lugar da meditação, da leitura, né, da lexio divina, da oração divina, tem ali essa reflexão, esse estudo, que é o estudo ligado à questão divina, é, é uma concepção que se perde bastante hoje, mas que até o Renascimento é muito forte. O estudo, ou seja, o trabalho intelectual, está associado a um opus Dei, ou seja, um trabalho divino. Então, ao mesmo tempo que tem essa reflexão do livro, do texto sagrado, né, da teologia,
tem também do lado aí mostrando essa coisa da finitude, a caveira, é a vida que vai, é a vida corporal, material que não deve ser colocado como relevância, e sim como uma reflexão que ela passa, né? É bem legal isso, porque também nos encaminha a ideia da finitude do corpo, né? É isso que fica. Então, é isso que você vai escolher, é se tornar isso, ou você vai transcender? Porque tem a questão da transcendência, e é muito também necessário reafirmar que esse jogo de luz na poesia vai ser representado pela antítese, o conflito, a angústia típica do barroco, né? O dualismo. Então, o Caravaggio termina sendo um artista que vai ficar muito presente nessa conotação barroca. E aí embaixo tem uma coisa interessante, que é o fato de ele ser um dos primeiros artistas a retratarem cenas bíblicas menos expressivas, retratando o cotidiano da vida de Jesus, ou seja, trazendo para esse espaço também, né, o espaço do homem, não é? Que termina trazendo também a reflexão de o homem que transcende é o homem que vive na fé, né? Então, ele termina trazendo de novo, mesmo quando, que alguns perguntam, mas quando coloca Jesus Cristo aí no, que não é o caso dessa, pelo amor de Deus, gente, mas quando coloca Jesus Cristo na pintura, não está concretizando fisicamente, tirando de Cristo essa questão da transcendência, é exatamente o contrário, né? Essa ideia de que o espaço da espiritualidade é o da transcendência, né, Ronald? Mas tem que ter muito cuidado, porque teologicamente a figura de Jesus é muito retratada, porque é um dogma de fé que vai contrariar justamente uma heresia do início do cristianismo, né, que é o arianismo. O Ario, ele trazia essa coisa que Jesus não seria as duas coisas ao mesmo tempo, ou seja, homem e Deus. Jesus seria o só homem, o só Deus, e sendo Deus, qual é a questão de Jesus não pecar já sendo Deus? E sendo homem, não poderia fazer as coisas que ele fez. Então, é um dogma de fé a ideia de Jesus, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Então, a pintura de Jesus expressa esse verdadeiro homem, né? Sem esquecer, por isso que vai aparecer sempre, né, a auréola, algumas características do Deus, mas não se pode esquecer que nas pinturas católicas, por uma questão, seja ocidental, seja o ícone oriental, Jesus sempre é retratado com aspectos humanos, e isso é reafirmado, né, para que não se esqueça que Jesus não pecou, mas não foi pela divindade, mas pela questão humana, levando a gente a refletir que o homem também é capaz de não pecar, desde que se abra a graça, etc. Bom, aí vem o Rembrandt, né? Que é um outro pintor que aparece muito. Aí vocês estão vendo um quadro que é famoso, inclusive os alunos que fazem vestibular de temas médicos adoram citar o Rembrandt, né? Aí a lição de anatomia do Dr. Tupi. E, de novo, a gente vê o jogo de luz aí, né, Ronaldinho? Além do jogo de luz, que está em cima aí do cadáver, né? Você vê esse olhar dos médicos atentos, espantados, porque essa pintura, ela retrata também uma ruptura e um avanço da questão da ciência nesse momento. Por quê? Porque as três grandes religiões não se podia fazer nenhum tipo de intervenção no cadáver. Era uma profanação. Tanto a questão do cristianismo, o judaísmo e o islamismo. E aí, a partir do Renascimento, com essa visão antropocêntrica, você tem essa coisa do pensar anatomia, abrir, dissecar corpo, ao mesmo tempo que traz também, né? Olha, é impressionante esse jogo de luz, que ao mesmo tempo pega o rosto de cada um deles e com a luz maior em cima desse cadáver, né? E é muito interessante que eles se parecem, todo mundo tem
a mesma carinha, né, com a barba. Eu acho que eram todos irmãos, a mesma família, fazendo um aprendizado na área anatômica, médica. Uma espécie de autópsia, né? Já a escultura toma uma proporção aí que é conectada, aí você tem o Bernini, que é a maior representação da escultura barroca. Você tem a presença religiosa tão intensa quanto a presença religiosa na pintura, só que só muda a forma da perspectiva, né, Ronald? Porque você vai ter o exagero é a marca do barroco, né? E quando você vê uma imagem, uma escultura, você percebe que dentro das limitações da pedra, mas toda essa questão do movimento. Quando você vê uma escultura de madeira, e principalmente pintada, né, essa coisa do movimento fica muito mais forte, as cores, os contrastes, e é sempre essa coisa meio esvoaçada, né, que é a ideia de ascendência, estou ascendendo ao céu, né, então tem que trazer esse movimento, e é marcado sempre por muito exagero, né. E não vamos esquecer também que estamos depois do Renascimento, então esse trato com pedra, mármore, né, é já do domínio da arte, porque a gente está no barroco, mas as técnicas nos remetem, imagine que isso aí é pedra, né? Então, você fazer toda essa riqueza de detalhe, você incorporar a questão dramática aí também. Se você olhar os detalhes, você vai perceber o drama, e isso tem que ser evidenciado a partir da pedra. Eu gosto muito de ficar batendo nessa tecla, porque às vezes a gente precisa ficar reiterando, às vezes não, acho que sempre, que fazer arte é uma questão de conhecimento, é uma questão de domínio, independente do momento, não é? Aí você pode até na pintura, a pintura na Idade Média, me perdi um pouco, na Idade Média a pintura não ter lá o nome do artista, porque a ideia era a transmissão da fé. Agora você já tem, porque você está saindo do Renascimento também, mas muita técnica, mesmo a tendência ideológica sendo diferente da do Renascimento, você vê muita técnica do Renascimento. Então, você exagerar numa pedra, você precisa ter muita técnica. Você dá expressão à pedra, você tem muita técnica, e isso é muito importante, porque às vezes a gente chega no barroco e fica muita questão religiosa, e a gente esquece de toda a técnica que essa arte dessa época aí ainda utiliza, vindo do Renascimento, né? E aí você tem, né, um momento com Santa Teresa, né, a Santa Teresa de Ávila, que é chamada de a Santa Mística, uma das santas mais místicas da Igreja Católica, que tinha várias questões de êxtase, não só isso, mas dizem que ela chegava a levitar no meio da oração, né? E que é interessante, porque é uma santa que passou pela questão do Tribunal de Inquisição, graças a todos esses feitos, né, extraordinários da sua vida santa, né? Então chegou a chamar a atenção, o que está acontecendo com essa mulher aí que levita e tal. A gente não pode esquecer que nesse momento, né, naquela um pouquinho antes, Teresa d'Ávila está vivendo aí um momento em que há uma crença muito forte, mas a Inquisição também era muito forte. Chama atenção, viu, Ronald, os traços do rosto dela para o do anjo, né? Uhum. E o anjo chega numa leveza, chega a dar aquela risadinha e ela... Porque ela está a contemplar o sagrado, coisa que ela ainda não pode no corpo, né? E o anjo já vive no etéreo, no sagrado. Muito bom, muito interessante. Então, aqui a gente reitera os exageros do barroco, o exagero do barroco, tanto na escultura quanto na arquitetura, está nas curvas, está nas decorações, no caso das arquiteturas, e muitas esculturas aqui perderam muito disso, mas tinha a utilização do dourado, né, que quando a gente olha
essas esculturas, elas estão com um tom mais claro, principalmente as esculturas do período greco-romano, que eram todas muito coloridas, e claro que a ação do tempo faz essa perda, e a presença da dramaticidade, que é típica do barroco. E olha aqui, ó, o dourado, se você estava com dúvida onde havia dourado, o Ronald fez questão de trazer o dourado para vocês, tá, Ronald? Isso. E lembrando, tem um certo cuidado, porque às vezes pessoas acostumadas com esse barroco no Brasil, tem muito entalhe em madeira, você vai encontrar na Europa, principalmente em alguns lugares da Alemanha e da Áustria, você vai encontrar um barroco no mármore, não é? E não no entalhe em madeira. Então, entalhe no mármore, com muito ouro também, mas sobre pedra, não é? Então, aqui a gente tem muito esse ouro que é colado no entalhe de madeira, né? Sim. E, inclusive, Aleijadinho usa muito a madeira, né? Sim, porque era um entalhe que dava uma possibilidade muito grande de você ter uma versatilidade por exemplo, quando você pega o entalhe na pedra, você não tem essa quantidade de informações, né, de entalhes. Então, dado a madeira ser mais fácil, até para montagem, até para o entalhe, você tem um barroco mais exagerado e mais cheio de detalhes. Sim. Com todo exagero, eu acho muito bonito, sabia? Não, é lindo, é lindo. A gente fala exagero, mas é justamente aqui é o que eu estou falando, esse barroco no mármore, né? Então, você vê muita riqueza, mas também há uma certa limitação em relação à madeira. Mas há também, né? Eu estava hoje falando com os meninos do terceiro ano, falando para eles essa diferença de restaurar, né? E reformar. E às vezes as pessoas fazem muita confusão, porque dizem assim, mas você pode reformar. Nem toda reformação é permitida, uma reformação estética, um patrimônio, mas, por exemplo, às vezes você tem que reformar toda a estrutura que sustenta, por exemplo, na madeira mesmo, às vezes tem que trocar toda a madeira que está por baixo, mas tem que permanecer a questão estética ali. Então, restaurar um e reformar o outro, sem precisar, né? Porque eles têm muito uma ideia de reformar e sempre mudar a coisa, nem sempre, né? Você pode fazer uma reforma estrutural, sem mexer na parte estética. Principalmente Sim. Em arte, isso é muito forte, né? Essa é uma prisão semântica, porque quando eu falo de restauração e reforma separando, dizendo, olha, cuidado, que o patrimônio, ele precisa conservar determinadas coisas. Então, se você troca, você reforma, não tem como não ser uma reforma se você troca. Mesmo que você troque por uma peça igual, é outra peça ainda que igual. Né? Então, restaurar é uma outra coisa. É você trazer as características originais. Isso. Então, agora o que me chama a atenção da Basílica de São Pedro é esse estilo externo neoclássico, Sim. Pelo menos na frente, né? E dentro o estilo barroco, né? Porque você tem uma mistura muito interessante aí. Uma coisa que me leva para a Grécia com as colunas, me leva para Roma, porque você já percebe alguns arcos, inclusive dentro, aí essa imagem interior ali, você percebe claramente a sobreposição de arcos, mas uma arquitetura barroca, né? Quer dizer, é uma coisa barroca, mas híbrida ao mesmo tempo, né, Ronald? Mas aí também não pode esquecer, né, Paulinha, que essa basílica levou um século para ser construída. Então, Sim. Na medida que ela vai sendo construída, ela vai também, né, ganhando novas características. E essa basílica tem algumas curiosidades que não é só olhar a basílica, mas entender que é uma construção em cima do maior, como é que arena, que era o circo romano, por isso que se fala pão e circo, era o circo romano, e
por que foi construída a Basílica de São Pedro, a sede maior da Igreja Católica? Porque nesse espaço foram martirizados a maior parte dos santos católicos que sofreram, né, foram condenados ao martírio no circo romano. E aí você tem o túmulo de Pedro. Pedro foi crucificado provavelmente nessa região de cabeça para baixo. São Paulo está fora, por isso que a igreja onde São Paulo está é São Paulo extramuro, chama assim, né? Que é fora dos muros do Vaticano. Então você tem aí as catacumbas, você tem aí os túmulos dos papas. Então esse complexo aí não é só essa igreja que está vendo. E corresponde aí o quê? Um prédio, não sei agora quantos andares, mas perdi agora a conta, mas é algo assim. Se você for olhar o tamanho das pessoas lá no fundo em relação ao tamanho, acho que dá mais do que um prédio de quase 15 andares, se não me engano, um negócio desse. É bem grande, né, velho? E assim, levar em consideração pode... que, né, Paula, construído quando? É isso que eu ia dizer, né? Que a gente acha. Essa semana, onde eu estava. Semana não, ontem, anteontem. Às vezes eu vou deitar e fico vendo os documentários, vendo uma série que tem sobre pré-história da Netflix, que não é paleontólogo, arqueólogo, é um curioso jornalista que ele viaja o mundo todo e ele começa mostrando a Indonésia. E ele mostra uma pirâmide, quer dizer, ele vê primeiro pedras sobrepostas lá e ele vai a fundo e chega às áreas subterrâneas, às câmaras subterrâneas. Uma coisa impressionante. Depois ele vem para o México. 7.000 anos antes de Cristo, 8.000 anos antes de Cristo, sabe? E aí ele fala sobre isso, né? O que é que a gente entende como evolução tecnológica hoje, com todo o aparato que se tem hoje, e o que se entende há 8, 9, 10 mil anos sobre aparato tecnológico. E as várias possibilidades de versões. Então, quando você me traz essa reflexão, né, a gente está falando de uma era que a gente está aqui, a gente está estudando a arte barroca, século XVI, século XVII, tá? E quando a gente pensa 7.000 anos, são 7.000 anos antes de Cristo. E tomando Cristo como referência e tomando o calendário romano como referência. Que é uma coisa assim que pode ser uma visão completamente dissociada, porque o calendário que a gente acompanha hoje é o calendário de 12 meses, estações do ano, não é calendário romano. Né? Mas é difícil até de precisar esse tempo, 8.000 anos, considerando o quê? O ano que a gente vive agora. Né? Então, assim, quais eram as técnicas que eram empregadas? E você tem as coluninhas todas lá. Quantos séculos aquelas coluninhas estão lá? A gente hoje pega uma construção que, às vezes, com 5, 10 anos, você precisa reformar. Já tem rachadura em tudo que é canto. Olha o peso daquele teto, daquela basílica. Né? Que material é usado num negócio desse? Não, se fosse uma estrutura de ferro, como eu estava falando para eles hoje, né? Uma estrutura de ferro, de concreto, e você tem que restaurar e trocar ali, fortalecer as vigas, né? Que se tem ali de ferro no meio das colunas. Então, assim, antes a galera não utilizava isso, e não, muitas dessas nem sequer passaram por uma reforma estrutural. Sim. Passaram por uma restauração só estética, ou seja, a fachada, a pintura. Uma maquiagenzinha. Né? E aí vem... Sim. E aí vem... diga. Estou te ouvindo. Como é difícil esse trabalho de restaurar, por exemplo, quando você vai fazer uma restauração de fato, que aí é uma questão estética, você diz assim, e pode botar uma tinta acrílica, pode botar uma tinta a óleo, aí eu disse, pode, eu disse, não, você tem que refazer o tipo de pintura
aproximado ao que tinha antes. Ah, professor, mas aí envolve um trabalho de pessoas que são químicas, etc. Quando você fala de arqueologia, você tem várias áreas. Você acha que estudo de carbono vem da onde? Não é? Então, assim, eles às vezes pensam que quando a gente fala de patrimônio, essa coisa, alguém me perguntou hoje, não, eu passei muito rápido, você já tinha dado. Aí eu me disse assim, pô, professor, mas como é que você pode dizer que algo é importante para aquela sociedade? Não se diz, se estuda. É todo um projeto. Aí eles disseram, né, que você já tinha explicado, que tinha todo esse projeto até chegar a ser tombado. Eu disse, não é E que alguém assim, chega e e se acha que porque tem tecnologia, a lei do menor esforço predomina, né? E não é uhum. um cara que é restaurador, ele tem que estudar muito, e várias áreas, né? Porque o cara entra numa estrutura arquitetônica, é azulejo, é tinta, é parede, pô, velho, é muita coisa para olhar. E tanto que a gente vive uma encruzilhada, né? Quando tem que restaurar estruturas muito antigas, normalmente vem de fora, né? Sim, porque aqui não cultivaram nem criaram escolas de restauradores. É verdade. E não se cria interesse, né? Não, não. Nenhum. Aí Vamos você lá vai. para esse. Hoje, Hoje a gente está. E assim, eu vi, por exemplo, o tema da Baiana de Medicina que aconteceu, né, dia 11 agora, e fiquei pensando, né, sobre essa ideia, porque, por exemplo, o tema fala sobre ciência, tecnologia, investimento. Como não é cultural a gente investir nas escolas em planos, né, que façam as crianças se interessarem? São poucas as aulas de robótica, ou escolas que têm, ou de laboratório, ou projetos. Isso eu estou falando das escolas como um todo. E aí a gente se queixa depois de quem vai para a ciência vai embora. Ou então, quando a gente tem um expoente, vai para outras faculdades e a gente fica importando tecnologia. Eu acho que é a mesma forma, a mesma lógica que a gente tem com os restauradores, né? sim, a mesminha porque você termina o restaurador não sendo algo da faculdade, não sendo das belas artes, não sendo da arquitetura. É muito raro você encontrar um arquiteto hoje que se especialize na questão colonial, renascentista, ou sei lá, qualquer dessas áreas. E por quê? Porque a dimensão do capitalismo é a construção, e não a manutenção do que já tem. O que também não, é muita burrice, porque também é uma forma de dinheiro a manutenção de patrimônio. Agora, qual é a grande questão? Uma vez que você não tem uma formação na faculdade, você também não tem cursos técnicos de restauração. Então, você não tem nem o superior, nem o técnico, e não tem, porque eu falando técnico, porque antigamente tinha os mestres que ensinavam os discípulos, e eles viravam mestres restauradores. É isso mesmo. Então, quando a gente não tem a cultura, né? Como é que você se investe se não tem a cultura? Enfim, professor, vamos então para esse meio de caminho entre barroco e neoclassicismo, né? Esse caminho do meio. Se a gente, quando fala em barroco, fala de detalhe, imagine quando a gente fala do rococó, o Ronald vem aí. É engraçado que quando eu era menino não, né? Quando eu era a primeira vez que falava do rococó, eu pensava que o rococó era mais leve do que o barroco, né? E aí é justamente a surpresa que eu vou ter, porque veja o que é a noção. Quando eu olho essa imagem aí da igreja, e foi a mesma que eu vi no livro quando eu era menino, de um lado tinha a igreja de São Francisco, do outro lado tinha uma igreja alemã dessa. Você olha para a igreja de São Francisco, que é barroca, acha que tem mais detalhe do que essa. Mas o problema é a escolha errada de imagem.
porque isso é um rococó em cima do mármore. A outra é um barroco em cima da madeira. Lógico que o barroco lá em cima da madeira vai ter mais detalhes. Então, você precisa, para comparar isso, para a pessoa ter ideia, essa ideia que eu não tinha a partir do livro, que era o seguinte: você tinha que pegar um barroco da madeira, comparar a um rococó na madeira, ou um altar barroco de mármore e um altar rococó de mármore. Sim. Porque senão, olhando assim, você diz, olha ali, tem muito espaço vazio. Não, você vai olhar o teto, você vai olhar um monte de coisa. E aí é que você vai ter a percepção desses detalhes, né? Das rendas do rococó, né? Então, assim, se você escolhe uma imagem errada e coloca num livro, você não consegue passar a ideia fundamental do período, nem os detalhes. E há um equívoco conceitual quando a gente acha que detalhe é amontoado. Isso é outra grande questão, né? Acha que o excesso de coisas é o detalhe. Exato, porque você pode ter um excesso de coisa que não seja o excesso de detalhe. Agora, só, né, é uma coisa que caiu no senso comum e que a gente vai estudar a partir da semiótica, que é a poluição visual. Sim. Eu acho que o rococó é menos poluído do que o barroco. Então, como ele é menos poluído e está no senso comum que poluição é detalhe, exato. Quando a gente diz que, olha, o estilo rococó, e é legal, porque tem assim, rococó indica a fase do barroco, então o barroco meio que engloba o rococó, tá? Porque está ali no período e a gente tem que seguir essa linha temporal didática, metodológica, né? Então, a gente tem essa coisa da diacronia como método no estudo. Nós somos muito diacrônicos nos estudos, e isso, às vezes, deixa lacunas, porque não é porque se muda de tempo que se muda de aspecto, e não é porque se muda de aspecto que se muda de tempo. E, às vezes, dentro de um aspecto, surge outro aspecto, que é o que o rococó é. O rococó é uma fase do barroco. E eu gosto dessa informação que é trazida aí embaixo. Os valores decorativos e ornamentais são exaltados e há uma referência muito intensa à França, principalmente à sociedade de Versalhes. Outro dia eu estava brincando aqui, eu gosto, de vez em quando, de assistir a uns filmes que não exijam muito do meu cérebro. Eu acho que a gente é muito exigido no dia a dia. De vez em quando eu pego uns filmes de princesa, essas coisas. E aí tem um filme chamado A Filha do Rei. A Filha do Rei é um filme bem simples, mas conta, é muito interessante, porque fala de uma filha de Luís XIV, que cresceu num convento. Ele tira lá da corte, porque a mulher, quando engravidou, não... Enfim, é um misossênio. E aí a menina nasce e cresce num mosteiro, e depois vem para a corte. E é muito interessante como eu vejo assim, isso aí que a gente está falando agora no filme, porque eles fizeram uma contextualização muito interessante da corte de Versalhes, tá? Na época de Luís XIV. E o excesso vinha desde o rosto, eram maquiagens muito pesadas em homens e em mulheres, que deformavam, e aquilo era considerado belo. E a menina, quando ela chega já, uma adolescente, assim, de seus 17 anos, né? Ela se assusta porque ela cresceu no convento, ela gosta da natureza, ela gosta... Aí tem uma parte bem mítica, porque o rei quer viver eternamente, típica, né, do Rei Sol, né? E eles aí capturam uma sereia, porque a sereia seria essa fonte de vida, teriam que matar a sereia para tirar a energia dela para ir para ele. Enfim, o filme é bem interessante nesse aspecto mítico também, transcendental, né? Mas bem mítico e bem mitológico. E é impressionante como a gente enxerga bem isso que a gente está falando aqui,
na estrutura interna, eles recriam mesmo o cenário, tanto do ponto de vista da vestimenta, da maquiagem, quanto dos apetrechos no ponto interno, né? Na arquitetura interna, nas pinturas, e a gente percebe que não é uma coisa de amontoado, mas de muito detalhe, né? Essa imagem aí é um achado, porque a gente percebe nesses arcos aqui, só pegando um arco aqui, você já vê uma série de detalhes, e aí você vai entrando nos próximos arcos, a parte aqui da base, é tudo muito, agora é menos amontoado do que o barroco, sim. Sim, mas se você olhar, tem mais detalhes, né? Você vê numa coluna, tem toda a estrutura, a base da coluna, o tipo da coluna, depois em cima, depois você percebe que a coluna ela tem vários formatos até chegar em cima. Ela não é uma coisa só, uma uniformidade, apesar de toda a coberta ali do barroco, ela tem muita coisa, embaixo quadrado, depois vai ficando uma coluna mais que lembra uma coluna Corinto, né? Acho que sim, né? E aí vai Muito subindo, chega lá em cima. Muito. Eles tentam manter a ideia que se traz na pintura, dessa profundidade, ele você olha, tá subindo, né? Tá indo para o céu e tal. E as pinturas no teto são fabulosas. É impressionante como as pessoas terminam fazendo bobagem com restauração em igreja. Um dia eu fui na cidade do interior, fiquei assustado. Pegaram a pintura no teto, meteram uma tinta por cima. Meu Deus, eu disse, estou vendo que tem uma tinta ali. O padre olhou para mim e disse, meu filho, não temos dinheiro para restaurar. Eu disse, mas não precisa destruir o que se tem, deixa lá. Ele disse que Deixa como tá, né? E aí, ó, você subindo, indo para o céu, eu vou. E aí vai, né? Pelo menos olhando para o teto da igreja. Olha as portas lá. E a gente já percebe, já realmente uma transição, porque já há uma harmonia muito maior de cor, né? Já não é aquele jogo claro escuro. E uma outra coisa é que não se atém o estilo rococó à igreja, né? A gente estava começando a falar da corte de Versalhes, né? Então vem a questão das casas também, dos espaços culturais, e namoram o estilo, né, Ronald? E aí o rococó sai um pouco dessa dualidade que chamava sempre para essa coisa do pecado com o sombrio. Ele vai cada vez mais se abrindo a tons mais claros, mais iluminação, e menos essa coisa fechada que o barroco retrata sempre, né? Ele vai mesmo trazendo uma ideia de transcendência e não só essa dualidade do pecado do homem, do antropós com o theos, e vai trazendo aí uma ideia que religiosamente ela transcende mais do que o barroco. Até porque é mais leve, né? Então a gente já tem um estilo aí, né, que aí tomar cuidado para não decorar, né? Porque assim, se a gente diz, rococó tá dentro do barroco, mas assim, se fosse a mesma coisa, não receberia outro nome. Sim. Tá? Então é importante que tenha o excesso, tenha os detalhes, mas já tem uma harmonia, uma alegria que o barroco não tem. Tá? A exuberância, a leveza. Então, é uma transição mesmo. É uma transição, é algo que está dentro de. E estar dentro de não é ser igual a. Tá? O estilo rococó no Brasil, inclusive, a gente ainda vê em alguns lugares do interior, a gente ainda encontra um ou outro, não é? Bom, aí vem a arquitetura, é uma arquitetura que, repare que é durante o iluminismo, então a gente já está numa transição, tá? 1700, 1780, é a principal corrente da arte, da arquitetura pós-barroca. Repare, a gente já está no pós, daqui a pouco a gente está no neoclássico. Então, vamos para o século XVIII. Repare que o barroco está muito ali, o auge do barroco
é o século XVII. Para que o barroco no Brasil, por exemplo, é 1601. Você está no iluminismo entre 1700 e 1780. A gente já está realmente num momento de mudança de perspectiva, porque quem faz arte é o homem muda a perspectiva, muda a arte, e aí esse centro artístico vai se transferir para a Europa. Não, vai se transferir, não, vai se transferir dentro da Europa, de Roma para Paris, e, a arquitetura vai ter um fôlego ainda maior na França, é o que a gente estava dizendo, né? A França, e, na minha visão, de quanto mais eu dou aula de arte, mais eu percebo que o grande centro artístico da Europa foi durante muito tempo a França, né? Porque a França, até no período em que se desponta, né, no século XIX, com as neocolônias, etc., a França terá, mas ela vai se voltar muito para uma coisa que vai receber o nome de moda. Então, por exemplo, você falou da corte de Versalhes. Então, você vai ter lá estilos de móveis que até hoje, sofá Luís XV, Luís XIV, Até sapato, sapatos, né? Luís XV, etc. Então, a França vai se destacar por uma coisa que eles gostam de usar muito, que é elegância, né? Elegância. Às vezes, elegância avec decadência, ou seja, a elegância para encobrir a decadência, né? Então, assim, toda essa coisa do rococó francês sai do aspecto religioso para um aspecto do homem, o homem que começa a ficar repuscado. Por quê? A gente tem essa figura, como Paula falou, do l'état c'est moi, a lei sou eu, o sol sou eu, que é o Luís XIV. Então, o Palácio de Versalhes é um rococó que traz uma suntuosidade antropológica, antropológica não, antropocêntrica. Já sai do rococó teocêntrico para uma coisa antropocêntrica. É a grandeza do homem, é a majestade, né? Então, você vai ver que é muito interessante, porque apesar... E a gente fala muito isso porque você está aí, ó, 1700, 1780, 9 anos depois tem a Revolução Francesa, o Iluminismo, que é um movimento que vai trazer essa questão antropocêntrica, antropológica, em contradição à questão teocêntrica, que até agora está aí no Barroco e Rococó. Mas mesmo o antigo regime, ou seja, uma monarquia absolutista, ela já traz aspectos mais antropocêntricos do que teocêntricos. Então, é essa passagem, né, que às vezes o cara pensa assim, dorme uma coisa, acordou outra, que a gente sempre frisa isso aqui, né, Paulinho? Para que você não tenha essa mentalidade de dormir uma coisa, acordou outra, há uma transição. E essa transição vai aparecer na arte, vai aparecer na arte de modo geral, na música, na arquitetura, na pintura, escultura. E aí, Paula fala um ponto importante, vai começar a aparecer também no estilo de roupa, né? Ou seja, esse estilo da arte agora vem marcar uma presença para, então, assim, os guardas do Palácio de Versalhes, eles precisam ter um uniforme que não seja de um soldado qualquer, eles representam o rei. Então, tem que ter o quê? Aí vem a ideia de alta costura, que é uma outra forma de arte muito interessante. Você vê como isso vai ser tão forte que depois vai influenciar a Inglaterra. Até hoje você tem lá o soldado da rainha com aquele chapéu, aquela roupa toda, tudo pensado. Até hoje, Até hoje. É interessante porque você não vai para o Egito e encontra nenhum habitante do Cairo vestido daquela forma do Egito antigo, mas até hoje, em alguns lugares, por exemplo, na Inglaterra, você ainda encontra toda a guarda britânica o dia inteiro em pezinho ali. E você vê que isso influencia até aqui, né? Porque, por exemplo, hoje, a gente tem uma república democrática presidencialista, mas os guardas que estão ali são os guardas que usam a roupa dos guardas do imperador Dom Pedro II, que são os dragões da independência, lá do 7 de setembro, né? Então, e nas datas oficiais ainda é pior, né?
É, Nas datas oficiais ainda tem a roupa de gala, né? exato. Então você É, vê que tem toda uma ideia do uniforme, mas não é uniformizar, porque tem aí o destaque de uma guarda presidencial. Ah, você tinha uma guarda do imperador, você tem uma guarda imperial. E isso vem lá exato. desde Roma, né? Os pretorianos, aquela coisa toda. Isto, sim, 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 sim. E aí a gente deixa para você os nomes de alguns deles, aí o Neumann, o Bonfram, o Zimmermann, mas assim, que fique bem claro que quando a gente está pensando em vestibulares, raramente, a não ser que você vá fazer um curso bem específico, vão lhe cobrar especificidades como nomes de arquitetos da época, a não ser que você vai fazer um vestibular em que venha uma arquitetura específica, que você tenha um teste de aptidão, algo do tipo, e que seja teórico, tá? Mas há muito tempo a gente não vê esse tipo de coisa sendo cobrado dessa forma. As características, sim, tá? Mas decorar nomes de. Claro que para quem for para a área, vocês vão estudar os grandes arquitetos. Não existe arquitetura se você estudar Niemeyer, por exemplo. Então, se você vai estudar a área de escultura, você pode, de repente, estudar Bernini. Mas, em matéria de prova, dificilmente se cobra isso. Aí a gente vai para a pintura e começa, como a gente está começando aí um período de ideias inclusive que tendem à ideia de liberdade, etc., etc., você vai começar a ter uma outra construção artística também motivada por esses valores ideológicos. Então, na pintura, o rococó vai trazer esse uso excessivo do tom dourado, que já vem de uma estrutura barroca também, tá? A dominância de cores mais claras, de novo, a gente está no rococó e tira o excesso barroco, embora use o dourado, não é com aquele tom, como é que a gente chama? Um tom mais forte, que entre em colisão e que entre em exagero conflituoso com os outros tons, e você vai ter essa presença de elementos inspirados em conchas. Agora, observe bem, o romantismo lá na frente vai tomar algumas características nesse sentido, mas com uma outra perspectiva, que é a perspectiva da subjetividade. Como o rococó tem a leveza, quando você vai para a subjetividade, às vezes essa subjetividade pode levar para a beleza ou para a dramaticidade. E aí, Ronald? É porque tem uma questão que muita gente acha do romantismo, principalmente quando você olha uma pintura dessa retratando uma moça, e aí você já tem a figura do humano retratado, e as mulheres são sempre retratadas com essa delicadeza e ricas em babados, né? Ricas as roupas em detalhes, e aí tem todo um ornamento de cabelo, luvas e tudo mais que vai cada vez mais aumentando. E essa moça termina sendo retratada de uma forma meio angelical, né? Ela Idealizada, substitui, né? né? Ela substitui a imagem dos santos ou das santas e agora ocupa o espaço da menina, que muitas vezes é retratado com a pureza, né? Então, essa mulher, você vê aí meio na pintura, lendo, né? Meio que é engraçado, porque é uma pintura antropológica, antropocêntrica, reflete o homem está no centro, mas ao mesmo tempo retrata algo meio que lembra as santas que meditavam, que rezavam. Então, está tudo aí nessa transição. É. E assim o romantismo se apropria disso para falar da idealização feminina e do lugar que essa mulher ocupa, que depois o realismo vai criticar. Uhum. Então, essa postura aí, que é um quadro de 1760, o romântico depois retoma para mostrar uma mulher idealizada, uma mulher é, pura, que precisa ser defendida. E depois o realista vem, e pela Revolução Industrial, segunda Revolução Industrial, e as teses cientificistas, aí o realista vem, artisticamente, para dizer: olha, essa mulher é desocupada, tá?
E aí você vai ter a mesma figura que num livro romântico vai ser enaltecida, num livro realista vai ser morta, né? Vai morrer, vai ser punida. Ou então vai trair, vai ser dada a coisas nada angelicais. Que o diga o primo Basílio, né? Sim. Fale aí da escultura, vá, Primo do fale. Padre Amaro, É, é só não, mas, bagaceiro. mas essa de Queiroz não podia ser diferente, não. O bichinho Não. Você é já começa icônico. ali, você resolve ler os Maias, você já toma um susto do que acontece É, com a família. a relíquia. Ele é muito bom. Ele é muito. Muito, Até quando inclusive, ele é romântico, ele é realista. é o realismo. Ele é de uma crítica, né? É essa ironia gostosa de ler dele, de Machado de Assis, né? É, Essa coisa da sutileza da alfinetada. Às vezes ele não é tão sutil como o do sim. Machado, mas Às vezes ele é um machado. é o Vamos Machado. lá, então a escultura. Traga a escultura aí, Ronald. Vá. Bom, a escultura já, ela diminui, né? Você já tem uma escultura que deixa de ser aquela escultura que tinha no mínimo 1,70 m, 2 metros, que lembra muito esculturas para igrejas e depois para palácios, para ser, às vezes, uma escultura que cabe numa sala, né? Que chegam às vezes a ter 35 centímetros, 40, 50 centímetros, ou seja, já passa a ser algo que comporta muito bem numa casa, né? E aí você tem algumas, né, trocas entre o anjo e o cupido, né? Há uma certa dualidade aí de algumas questões. A gente, né, eu acho interessante e a gente pensar sempre dessa coisa de o que essa arte está dialogando. A gente tem um barroco lá, né? A gente entra no Renascimento, volta a uma questão antropológica, antropocêntrica, depois o barroco resistindo a essa coisa humana, essa coisa divina, depois a questão divina vai, né, trazendo um ar mais leve, aí vem a questão humana, e aí agora a gente volta de novo a ter um diálogo entre esse humano, esse divino, né, entre aquilo que seria o sacro e o pagão, né, entre a igreja e o grego, o romano. Então, essa passagem, né, por exemplo, que quando a gente pega um anjo, é uma figura teológica, é uma figura da crença judaica, da crença cristã, mas quando você pega um cupido, você já traz aí uma referência à mitologia greco-romana. Então, você vai ter nessa escultura, que é uma escultura de mármore, diminui aí alguns detalhes, até porque tem uma questão corporal, né? O homem já é mais entalhado, a mulher também mais cheinhos. Não é, por exemplo, se você pegar um cupido grego, ou melhor, romano, você vai ver detalhes de músculo, mesmo sendo uma criança. E aí você vai ver essa criança meio cheinha, meio redondinha, né? É bem diferente, né? Ele aí já está um pouquinho dentro de um perfil que a gente não ia, até hoje, né? Se a gente pensar 2023, quando a gente pensa um anjo, a gente não pensa um cupido, né? Olha a formação, a gente vê o anjinho, as asas ali, mas inclusive o cabelo, né? O cabelo do anjo, ele Do é anjinho mais. barroco, né? Tanto que a gente diz, quando vê uma pessoa com o cabelinho todo cacheado, ah, onde o baú, né? E aí vem o barroco, o rococó no Brasil, e essa figura que é muito importante, que é a figura do Francisco Lisboa, que é nosso aleijadinho, o nosso rococó tá ali no período do ouro, que já é, na literatura, o neoclassicismo. Claro que tem a tendência religiosa, tanto que um dos grandes pontos da produção arquitetônica do Aleijadinho é a igreja de Matosinhos, que inclusive é tombada pela Unesco, né? E ele era arquiteto e era escultor. Então, no século XVIII, essa arquitetura vai aparecer em Salvador, em Ouro Preto, que aí é o centro de Minas Gerais. A gente tem um centro de Minas hoje em BH,
porque é a capital, muito moderna, tá? Mas na época era Ouro Preto, inclusive a cidade de Ouro Preto é tombada pelo IPHAN, a cidade toda, pelo IPHAN não, pela Unesco, como patrimônio histórico. E o Rio de Janeiro, onde tem a figura do mestre Ataíde, o mestre Valentim, que tem várias e várias esculturas no Rio de Janeiro, tá? Mas quando a gente pensa em matéria de vestibular, sem dúvida nenhuma, quem mais aparece pelo estilo, pela importância, e inclusive é um afro-brasileiro, era filho de um feitor com uma escravizada, é definitivamente Aleijadinho, né, Ronald? Sim. E que é uma figura, né, que vai ter uma dificuldade incrível, com o tempo ele vai ter uma doença que vai limitando seus movimentos, né? Dizem alguns historiadores que ele, para esculpir, às vezes amarrava as ferramentas, pedia para amarrar as ferramentas, porque ele não conseguia segurar, e ao mesmo tempo tem uma marca bem específica, né? As esculturas do Aleijadinho, daí esse apelido, né, Aleijadinho, elas são marcantes, né? As figuras dos apóstolos, profetas que ele vai esculpir, ou seja, esse patrimônio que a Unesco declara como um patrimônio da humanidade, é um conjunto de escultura, mas também é um conjunto arquitetônico, né? É bom lembrar isso, faz parte de toda a composição de igrejas. E aí você vai dizer, mas por que volta para Minas? Questão de Minas, o ouro. E aí não pode esquecer, Minas até hoje é um lugar extremamente católico, uma religiosidade muito rica, sim, e que nesse momento esse rococó vai ser muito expressivo. Quem não visitou, recomendo que visite, né? É um passeio incrível, mas deve ter um olhar bem assim, pronto para observar detalhes, porque senão você acha que é tudo a mesma coisa. Eu estava falando justamente com um aluno, que ele veio me perguntar, né, falei da invasão holandesa e tal, então ele veio me perguntar por que, né, a questão de Recife Antigo, Recife Novo e Olinda, né? Então, eu dizendo a ele, quando você vai em Olinda, parece com Salvador. Aí ele disse igual. Eu disse, não, igual não, parece, mas é muito diferente. Ele, professor, eu não consigo ver essas diferenças. Eu digo, é por isso que é importante você entender, até quando a gente fala essa questão, né? O que é Aleijadinho é rococó, a igreja de São Francisco é barroca. Então, você vai perceber que há uma... A gente está falando aqui nem de uma forma, sabe, Paula, com um rigor de você fazer uma prova, mas se você está viajando, você saber olhar, né, e dizer, mas como isso é diferente, como marca essa sociedade nesse momento. Então, você vai ter esses expoentes da arte quando você tem também atrelado ao lugar um momento de grande riqueza. É a mesma coisa de você viajar para Lençóis. Você vai perceber que em determinados lugares ali da Chapada já teve muito dinheiro ligado ao minério que estava lá. E tem todo um conjunto arquitetônico específico, tem toda a questão de esculturas e pinturas específicas para aquele momento. Eu até diria, Ronaldo, que não é nem rigor mais, é você ter sutileza, é você sair do lugar do rigor. Porque às vezes a gente vai para o rigor e bota tudo numa caixa. Sim. Pega meia dúzia de características, bom, se essas características estão aqui e ali, elas são típicas de tal coisa. E o que a gente vê em Aleijadinho é exatamente ele adaptando algo que é de fora a uma realidade nossa. Né? Então ele pega algo, inclusive a característica barroca do europeu, e traz elementos nossos, elementos brasileiros. Inclusive ele pega os rostos e modifica. Sim. Né? Você percebe que os rostos perdem aquelas curvas todas. E ele faz isso, inclusive, com Cristo no presépio, Cristo crucificado, carregando a cruz, às vezes. Então, ele tem um trabalho, eu acho que, inclusive, se estuda pouco Aleijadinho. A gente fica tão viciado no eurocentrismo que a gente esquece que tem muita coisa muito boa que merece ser vista, que merece ser trabalhada e que não é como deveria.
né? Você quer ver, você falando de Aleijadinho, tem um grande escultor, que é barroco brasileiro, quer dizer, não é brasileiro português, que é o Frei Agostinho da Piedade, e que você vai encontrar as obras dele no Mosteiro de São Bento, algumas no Museu de Arte Sacra, né? E tem o São Pedro Arrependido, que já teve exposição até no Louvre, né? Então, assim, é algo do barroco que é uma raridade, porque é uma escultura em barro, né, terracota, então você não encontra esse tipo de escultura no barroco, e que marca muito um período, né, que é aquele período em que você está tendo ali o início, né, de uma ascensão de construção de riquezas na cidade de Salvador, que é a primeira, né, a ser a sede aí da colônia, né, Brasil. Perfeito. Estamos fechando o semestre hoje, viu, Ronald? Então, a gente já volta com a arte neoclássica no nosso próximo encontro. A gente já faz essa transição de forma muito natural, porque é uma sequência, tá? Desejamos a vocês um ótimo recesso, que vocês descansem. O primeiro ano gosta do descanso, né? Então, fiquem bem. E aí, no segundo semestre, a gente se encontra novamente já na primeira semana de retorno. É isso, é isso. É ou não é, ou não é, ou não é, professor? É ou não é, ou não é, ou não é, e tá feito. Então, um cheiro para todo mundo. Se cuidem e a gente se vê em julho. Beijo a todos e a todas.